Olá, tudo bem? Seguindo aqui nos comentários ao CPC de 2015, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o artigo 52. Quem viu o vídeo anterior, em que nós tratamos sobre o artigo 51, vai conseguir entender bem esse aqui. Na verdade, o artigo 52 ele é basicamente uma cópia do artigo 51, com a diferença de que o 51 se refere à União e o 52 se refere aos estados e ao Distrito Federal. Vou ler para vocês o texto para que você possa conferir. Diz o seguinte: é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. E o parágrafo único: se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. O que se imagina, a partir da leitura tanto do 51 quanto do 52, é que o legislador objetivou aí conferir uma regra de acesso à justiça, né? Possibilitando então que as ações contra a União ou contra os estados fossem de competência concorrente, quer dizer, o autor pudesse escolher entre o foro do seu domicílio, entre o lugar em que aconteceu o ato ou fato, no lugar em que está localizada a coisa que vai ser objeto de discussão, ou mesmo no Distrito Federal ou na capital do respectivo ente federado. E essas são então as regras gerais aí nas ações propostas contra a União ou contra os Estados Federados ou o Distrito Federal. Já a outra regra que decorre dos capotes desses artigos é no sentido de que quando esses entes estatais, né, a União e os Estados e o Distrito Federal, forem partes autoras, devem propor ação então no foro de domicílio do réu. Isso porque se imagina que os entes estatais têm mais condições de ir até o local, né, de ir até o domicílio do réu, se for o caso. Principalmente a União, porque ela tem atuação em todo o território nacional. E isso tem gerado aí uma discussão no âmbito processual, principalmente no tocante ao parágrafo único do artigo 52, que estabeleceu para os estados e para o Distrito Federal a mesma regra estabelecida para a União. Quer dizer, enquanto a União tem atuação em todo o território nacional, porque afinal de contas, né, ela é a representação do Estado brasileiro, os Estados Federados não, eles têm atuação restrita aos limites aí do seu território, né, que não, obviamente não ocupam todo o território nacional. E aí foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5492 no STF, em que se busca aí discutir sobre esse dispositivo legal, e o que se pede é a declaração de inconstitucionalidade do termo utilizado no parágrafo único do artigo 52, domicílio do autor. E a gente já vai entender essa discussão. Quem propôs essa ação foi o governador do estado do Rio de Janeiro, buscando a inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade aí, e o relator é o ministro Dias Toffoli. Essa ação direta ainda não foi julgada, ela está tramitando, teve admissão de amicus curiae para que haja uma amplitude maior do debate, porque além de discutir sobre a constitucionalidade do artigo 52 no seu parágrafo único, essa ação também discute a inconstitucionalidade de outros dispositivos do CPC. Então é uma ação bastante importante, e é importante a gente acompanhar o desenrolar desse julgamento no Supremo Tribunal. Pois bem, os argumentos que o governador do estado do Rio de Janeiro levantou contra a expressão domicílio do autor do parágrafo único do artigo 52. Primeiro, ele vai dizer que a propositura de ação contra o estado, um estado federado específico, pode se dar em qualquer foro do país, né? Isso geraria um grande problema, porque eu poderia propor, eu que sou do Paraná, por exemplo, tenho meu domicílio aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, posso propor uma ação na Justiça Estadual aqui da minha comarca contra o Estado do Rio de Janeiro. E eu obteria, então, uma decisão da Justiça Estadual do Paraná em face do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a regra do artigo 52. Com isso, afirma-se na inicial dessa ação direta que haveria uma dificuldade maior para o exercício do contraditório por parte dos Estados Federados, que
que fossem acionados fora do seu território. Além disso, haveria ofensa à autonomia federativa dos estados, né? Porque a partir disso nós teríamos decisão do Poder Judiciário de um estado condenando eventualmente um estado diferente, né? O Poder Judiciário do Paraná condenaria o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a prestar uma obrigação. Além disso, invoca-se nessa ADI a violação ao princípio federativo, porque nós teríamos a União nesse caso aplicando, né, a União, porque o CPC é uma lei federal. A União legislou sobre este assunto, equiparando os estados a ela, quer dizer, ela estabeleceu uma regra para si, considerando que ela tem a Justiça Federal, né, que julga as ações de interesse da União, e ela estabeleceu a mesma regra que se aplica a ela, dizendo que as ações propostas contra a União podem ser propostas em qualquer comarca do país, em qualquer subseção do país, né? A mesma regra se aplica aos estados federados, mas não no limite do seu território, quer dizer, eu posso propor uma ação em qualquer lugar do país contra qualquer estado federado, porque o que vai definir nesse caso, e é o objeto da discussão nesse ponto da ação direta, é o domicílio do autor. E além disso, por fim, um último argumento que se levanta é que a propositura da ação em um outro estado poderia estimular, de certa maneira, o desrespeito a determinados precedentes. Então, as alegações que se fazem nessa ação direta de inconstitucionalidade levam em consideração algumas disposições do Código de Processo Civil, como é o caso do artigo 927, que estabelece um rol de decisões vinculantes, né? Então pode ser que dentro de, por exemplo, um incidente de resolução de demandas repetitivas, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de um determinado estado, vamos pegar aqui o exemplo do estado do Maranhão, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, num IRDR, fixou uma determinada tese que favoreceu o governo do Estado, que favoreceu o Estado do Maranhão especificamente. E eu tenho uma ação, eu que sou aqui do Paraná, tenho uma ação para propor contra o Estado do Maranhão, para discutir exatamente aquela tese jurídica, e eu tomo conhecimento que o Poder Judiciário de lá já fixou uma tese dizendo que eu não teria direito. Aí eu proponho a ação aqui no Paraná e eventualmente consigo um entendimento diverso. Quer dizer, com isso, afirma-se na ação direta, né, na petição inicial da ação direta, que eu estaria violando esse sistema de decisão vinculante ou de decisões vinculantes estabelecido lá e estaria buscando em outro estado federado uma decisão favorável à minha posição, né, ao direito que eu julgo ser meu. E, em razão disso, né, o que eles pedem, e eu vou ler aqui, deve ser declarada a inconstitucionalidade da expressão domicílio do autor, contida no parágrafo único do artigo 52 do CPC de 2015, na hipótese de assim não se entender, pugna-se, ao menos, pela interpretação conforme a Constituição do dispositivo, para que a livre opção pelo foro de domicílio do autor se restrinja às comarcas inseridas nos limites territoriais do próprio Estado-membro ou do Distrito Federal. E é importante a gente, então, a partir disso, acompanhar o julgamento dessa ação direta, porque ela pode mudar completamente a disposição, aí, o sentido, né, dessa disposição do parágrafo único do artigo 52. Mas sempre lembrando, não se está discutindo nessa ADI o parágrafo único do artigo 51. Embora eles sejam muito parecidos, né, justamente a diferença do parágrafo único do artigo 52, que diz respeito aos Estados Federados e ao Distrito Federal, que motivou a alegação de inconstitucionalidade do termo domicílio do autor. Ok? Então, diante disso, se o STF julgar procedente a ação direta nesse ponto, ou ele vai declarar a inconstitucionalidade dessa expressão, ou então ele vai fazer uma interpretação conforme a Constituição desse dispositivo aqui, né, para se entender que é possível a propositura no foro de domicílio do autor, mas dentro dos limites respectivos do Estado federado que está sendo acionado naquela demanda. Ok? E para finalizar os nossos comentários ao artigo 52, eu selecionei aqui um trecho de um livro clássico da literatura jurídica brasileira,
chamado O Direito e a Vida dos Direitos, do professor Vicente Hall. E num tópico em que ele trata da finalidade social do direito, ele nos ensina o seguinte: o direito, entretanto, não se satisfaz com a simples possibilidade da comunhão humana, isto é, não se satisfaz com a simples possibilidade da coexistência social. Não é essa a sua finalidade suprema, senão a de obter, por meio da coexistência social harmonicamente organizada, o aperfeiçoamento do indivíduo. Embora não se defina como simples soma dos indivíduos que a formam, e sim como um todo orgânico dotado de ações e reações próprias, a sociedade não é um ser em sentido biológico, nem é capaz de sobreviver totalmente indiferente à sorte dos seus membros, que não são seus meros instrumentos, mas a sua própria finalidade, pois a vida social é uma decorrência da natureza do homem. Por uma suposta felicidade coletiva, política, social ou econômica, não se deve pagar o preço do aviltamento do homem, da supressão total ou totalitária da sua liberdade espiritual, intelectual, cívica e econômica. O preço, isto é, da destruição da sua personalidade. Assume assim o direito o caráter de força social propulsora quando visa proporcionar por via principal aos indivíduos e por via de consequência à sociedade o meio favorável ao aperfeiçoamento e ao progresso da humanidade. Assim entendido, o direito, essencialmente decorrente da natureza humana, é uma força social em sua origem, em sua essência e em sua finalidade. E com essas preciosas lições, encerro esse vídeo te convidando a deixar o seu like, a divulgar e a voltar aqui, porque na semana que vem nós teremos novos vídeos sobre o CPC de 2015. Até mais!